Fala pessoal, Dirceu Rezende aqui. Vamos estar iniciando agora o nosso treinamento do Azure na prática sobre a administração de bancos de dados no Azure. E a ideia desse treinamento é dar uma visão para vocês de como administrar corretamente bancos de dados MySQL, Postgres e SQL Server rodando como serviço ou plataforma, no Azure. Esse primeiro vídeo vai ser bem introdutório, vai ser bem teórico, para explicar um pouquinho dos conceitos para vocês, de uma forma para tentar nivelar o conhecimento de todo mundo, equiparar o conhecimento de todo mundo. E a partir do próximo vídeo a gente vai ver tudo mão na massa. Esse treinamento ele vai ser bem hands-on, então a gente vai ver bem mais prática do que teoria especificamente. Teoria eu vou deixar aqui para hoje, para poder só equilibrar todo mundo, todo mundo ficar na mesma página, Essa aqui é a grade que eu vou dar para esse vídeo. Então eu vou colocar uma visão geral do curso, o que é cloud, vantagens de utilizar essa estrutura de cloud, questão de PaaS contra IaaS e limitações e desvantagens da cloud também, do Azure, em si. Então vamos lá, pessoal. O que é, quando a gente começa a falar em cloud, o que é cloud especificamente? Cloud nada mais é do que você conseguir armazenar bancos de dados, servidores ou sistemas de armazenamento de arquivos num servidor fora da sua infraestrutura local, que ele está sendo administrado e gerenciado por uma outra equipe ou uma outra empresa. Esse conceito de cloud já existe há muitos anos, desde que a internet começou praticamente aqui no Brasil, recentemente, depois de 94, por aí. Só que agora a gente tem esse nome especificamente para esse tipo de cenário. E cloud nada mais é do que isso que eu falei, você ter seus sistemas, os seus dados ou sua aplicação armazenada em outros servidores externos da sua empresa. E aí a gente entra numa diferença entre o conceito de cloud privada e cloud pública. O que é uma cloud privada? Você tem uma empresa na sociedade, por exemplo, que presta serviço de cloud, e para você poder conseguir hospedar os seus sites ou seus bancos, você precisa entrar em contato com a empresa, fazer um pré-cadastro. Eles precisam liberar algum acesso para você poder estar fazendo esse acesso. Basicamente isso é uma cloud privada. Tem uma empresa que é responsável por isso, e aí você faz contato para conseguir ter acesso a isso. Cloud pública já seriam, por exemplo, os casos de Azure, AWS, Oracle, porque Google também, Porque geralmente na cloud pública você não tem que fazer esse contato prévio para você ganhar uma chave para você conseguir acessar. Geralmente você mesmo cria sua conta, talvez é elegível para ganhar alguns descontos, você já ganha esses descontos. Você também pode ir lá fazer o seu cadastro a qualquer hora. Seu cadastro é aprovado, você já está utilizando a cloud normalmente. Então essa cloud pública, que todo mundo pode ter acesso e geralmente é visível para que todos tenham acesso de fato. Os provedores de cloud. Hoje a gente tem basicamente 3 provedores de cloud, que são os tops do mercado, que conseguem atender qualquer demanda e estão em alta no mercado, tem bastante confiança dos clientes. Esses provedores são o Azure, da Microsoft, tem a AWS, que é o Amazon Web Services, e também tem o Google GCP, que é o Google Cloud Platform. Vamos falar também um pouquinho sobre PaaS e IaaS, e também vamos falar sobre limitações e desvantagens desse modelo de Cloud Computing. Beleza? Então vamos lá. Quais são as vantagens de se utilizar Cloud? Basicamente a gente tem o conceito de escalabilidade, ou seja, eu tenho um servidor, um banco de dados, que eu tenho 2 cores e 4 GB de memória, por exemplo. Se eu estou num ambiente on-premise, que é um ambiente local, eu quero aumentar essa quantidade de CPU e, consequentemente, aumentar também a capacidade de memória, eu tenho que ter esse CPU na minha empresa e tenho que ter essa memória disponível. Vou desligar o computador, o servidor no caso, eu vou plugar os chips de memória e ligar novamente, torcer para estar funcionando. Então, na escalabilidade, você consegue com poucos cliques já fazer a mesma coisa, aumentar disco, aumentar CPU, aumentar memória,
com alguns poucos cliques, muito fácil, interface bem amigável, você faz tudo por um portal da web, né? Além de você também ter auto-escalabilidade. Então não é só simplesmente você ir lá e aumentar uma vez e depois ficar sempre com esse mesmo tier, pagando esse mesmo preço, né? Você tem auto-escalabilidade que você consegue fazer com que o próprio banco de dados aumente ou diminua o tier dinamicamente de acordo com a utilização. Se está sendo muito utilizado, ele aumenta o consumo de CPU, né? Se estiver sendo pouco utilizado, ele reduz isso para economizar, obviamente, um valor na empresa, né? A gente tem também a parte de praticidade, porque quando você está trabalhando no local, você tem que instalar o servidor, configurar o sistema operacional, você tem que instalar depois o software do banco de dados, seja MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle. Você tem que configurar tudo. Às vezes tem um projeto já em andamento, você já vai criar um banco de dados tendo que modelar para essa nova aplicação e tendo que criar toda a infra necessária para conseguir suportar isso. Quando na cloud, basicamente você cria e já está tudo pronto. Inclusive você consegue criar templates para você conseguir criar o banco já baseado no modelo que já existe, né? Também a gente tem o conceito de segurança. Por quê? Por mais que você utilize até mesmo no conceito de VM, né, que seria o IaaS, você ainda tem uma segurança muito maior, porque você tem um time de engenheiros da Microsoft trabalhando em todos os incidentes de memória ou de segurança que acontecem no ambiente, e eles liberam isso gradativamente para as instâncias locais. E aí você que tem que ir lá, parar o servidor, alinhar com o usuário, aplica a atualização, volta de novo, testa. Basicamente, quando você fala em cloud, isso é aplicado automaticamente, porque é transparente para você. Então é muito mais tranquilo para você trabalhar, administrar, né, bancos no Azure do que bancos locais. Também a parte de performance, você tem recursos disponíveis no SQL Server do Azure, que você não tem no SQL Server local. Você já tem uma quantidade grande de monitoramentos e alertas que você consegue configurar nativamente no Azure, sem você ter que criar script, sem você ter que baixar nada da internet. Então já facilita muito a sua vida. E também a parte de performance, porque você tem, por exemplo, Automatic Tuning, você tem todos esses monitoramentos que eu comentei com vocês, você tem mais ferramentas para tentar melhorar a performance do seu ambiente e demonstrar isso do que você tem no on-premise. E o custo inicial, dependendo do seu hardware, do seu requisito, pode ser mais baixo, porque quando você está utilizando o Azure, você não tem que comprar uma licença. Em uma cloud, geralmente, você precisa comprar a licença. Ele já faz parte do produto que você está contratando, então isso acaba sendo dissolvido, né, em vários meses, enquanto você está pagando por aquele serviço de cloud. Então o custo inicial pode ser mais baixo, especialmente para a questão de licenciamento de máquina. Você não precisa ter que comprar máquina, licenciar o sistema operacional da máquina, licenciar o software do que você vai utilizar de banco. Então o custo inicial do cloud pode acabar sendo mais barato. Vou falar um pouquinho sobre PaaS e IaaS, que é o Platform as a Service e Infrastructure as a Service. Geralmente, quanto mais barato, maior a sua gestão. Então, o PaaS, que ele é totalmente gerenciado, ele costuma ser mais caro do que o IaaS. O IaaS, que é o infraestrutura como serviço, basicamente a máquina virtual, ele acaba sendo mais barato porque você exige mais gestão. Por exemplo, num servidor de banco, você que vai ter que fazer backup, você que vai ter que configurar a rotina de rebuild, você que vai ter que habilitar o Automatic Tuning. Então, fica um pouco das responsabilidades nas suas costas, nas costas do DBA, mesmo utilizando o IaaS, né, que é basicamente uma cópia do seu banco local, você joga para a nuvem. Não é o melhor cenário, mas já ajuda em muitos casos. Também tem a parte de alta disponibilidade, então você tem muito mais ferramentas no PaaS do que no IaaS para você fazer a alta disponibilidade, né? Você tem várias coisas que já vêm prontas para você a distância de poucos cliques, como por exemplo um always on. Você já cria uma replicação transacional, você cria um banco lá no Azure SQL, com 3 cliques já está replicando isso para uma outra instância, né, do Azure SQL. Parte de licenciamento, conforme eu falei, você contratou o PaaS, o preço da licença já está embutido no preço do produto. Então você não precisa se preocupar com você ter que comprar licença, você ter que licenciar, você ter que atualizar. Tudo isso é feito automaticamente
enquanto no IaaS, tudo isso você que tem que fazer. Ransomware e vírus também é outro ponto que é muito importante falar. Quando você contrata o PaaS, você não tem acesso ao servidor, você não tem acesso a conectar lá e executar alguma coisa. Então a chance de você pegar um ransomware é praticamente zero, a não ser que seja algum problema interno do seu provedor de cloud. Mas a princípio você não tem a menor chance de você pegar vírus ou pegar um ransomware no modelo de PaaS, com plataforma como serviço, porque simplesmente você não executa nada. Você vai lá, entra no portal, tem acesso ao portal ou alguma API para gerenciar o seu ambiente de PaaS, né? E você simplesmente consome informação, gera lá, conecta, mas você não administra nada. Então você não tem essa possibilidade de executar, que é diferente do caso do IaaS. O IaaS é uma máquina normal que está rodando na nuvem, mas você é o gerente, você é o responsável por essa máquina. Então você que vai ter que controlar quem vai estar clicando, quem vai estar abrindo, que tipo de anexo. Toda a preocupação que você tem de segurança a nível de camada de aplicação, né? Ou camada do usuário, onde o usuário tem acesso, ele pode fazer qualquer tipo de coisa. Então, ele pode executar alguma coisa, você mesmo vai ter que instalar o SQL Server, você que vai ter que atualizar patch de Windows. Então, você tem acesso ao servidor e você vai ter que acessar para poder atualizar, para você manter tudo funcionando. E aí que mora o perigo de você tentar fazer alguma coisa e abrir alguma brecha, alguém entrar e conseguir jogar um ransomware, conseguir jogar um vírus e isso se espalhar pela rede inteira da empresa. E a questão de custo-benefício, né? Dependendo do tamanho do projeto, vale a pena você ir para IaaS ou você ir para PaaS. Depende muito do seu cenário, do que você espera. Então, por exemplo, no PaaS, falando especificamente do Azure SQL, ele não vem com aquele kit do Integration Service, do Reporting Service e do Analysis Service. Tem que comprar tudo separado. Enquanto no Azure você consegue contratar, por exemplo, só o Azure Analysis Service, você consegue contratar só o banco de dados. Então tem essa diferença, mas também tem a questão de, por exemplo, se você quer pensar sempre no mais barato, o IaaS ele costuma ser mais barato e ele já entrega, por exemplo, todos esses serviços do Integration Service, do Analysis Service. Enquanto no PaaS simplesmente você contrata um banco ou você contrata o Analysis Service. São totalmente separados e independentes, que você pode juntar, obviamente, mas conceitualmente eles não têm essa ligação, né? Algumas limitações e desvantagens da cloud. O preço pode ser um limitador. Então, a cloud é um valor que você paga mensal, né? Então, você tem um custo, por exemplo, de R$2.000 com cloud, você provavelmente vai pagar esses R$2.000 para sempre. Talvez até aumente esse valor. Então, por mais que você não pague licença, como é no caso do IaaS, o custo mensal costuma ser um pouco alto. Porque quanto mais coisa você coloca no Azure, mais cara vai ser a sua fatura. Então, por exemplo, o que antigamente você só comprava o servidor, comprava a licença do software de SGBD e depois você parava de se preocupar com isso, às vezes a gente vê empresa aí que tem em pleno 2020 usando SQL 2008, 2005, 2000 ainda. Então, para essas pessoas que têm esse perfil, utilizar cloud não é interessante, porque na cloud você é obrigado a pagar, você tem que pagar. Em alguns casos você tem menos recursos que você tem no IaaS, por exemplo, conforme eu falei, esse caso do SQL Server. Você, quando está trabalhando com PaaS, você não tem o integration, você não tem o análise, você não tem o reporting. Então, basicamente, você tem menos recursos do que o IaaS, né? Nesse tipo de cenário. Você tem a resistência cultural, então tem muita empresa, muito diretor, gerente ou CIO que tem resistência a você ir para a nuvem, que acha que não é seguro, que pode ter algum problema, que podem hackear, que vai perder os dados. Então tem muito essa resistência cultural ainda nas empresas. O Brasil é um país gigantesco, tem norte a sul, leste a oeste, vários lugares diferentes, e não poderia deixar de existir alguns lugares que têm dificuldade de ter acesso à internet, ou tem dificuldade, ou tem lentidão. Então, quando você trabalha sempre com cloud, você depende obrigatoriamente da internet. A internet caiu, você não trabalha mais. Então, se você mora num lugar que tem pouco acesso à internet, isso pode ser um grande dificultador para você a estar trabalhando com Azure, né? E o provedor de cloud não pode ficar offline. Então, a gente viu casos aí esse ano mesmo, que a AWS caiu, teve casos que a Azure caiu. Então, se acontecer de cair, ficar o dia inteiro fora, você não tem o que fazer. Você está de mãos atadas, está tudo dentro do Azure ali. Próxima aula a gente vai começar a mão na massa, falar um pouquinho sobre teoria também, sobre parte de contratação, mas eu vou mostrar para vocês já
exemplos práticos disso dentro do portal do Azure. Então, fiquem ligados aí no próximo vídeo. Até mais. Valeu!